Ontem nós falamos aqui a respeito da rápida construção de um cenário de guerra, que provavelmente não terá as sutilezas da Guerra Fria, não terá a racionalidade e a ideia da contenção mútua, até pelo fato de que os dois blocos tinham armas nucleares, poder de destruição muito parecido e capacidade simplesmente de destruir o planeta 100 vezes, né? Ou seja, essa redundância monumental. Mas, porque uma vez basta, né? Uma vez seria suficiente e definitivo. É uma outra história. Como já dissemos aqui, a história tem seu rumo. Aquilo que os gregos chamavam de teleologia, né? A história tem um caminho e um fim, um objetivo inexorável, incontornável. Mas os homens vão se posicionando diante dos movimentos da história em direção a esse fim inexorável. Essa ideia está presente em Platão, em Aristóteles, em Karl Marx, em Nietzsche, em Kierkegaard, em Kant, em Hegel e na Bíblia. Então, pensadores tão diferentes, mas todos relevantes, tinham essa mesma visão do rumo inevitável da história. Embora cada um enxergasse qual seria esse fim, o desfecho do processo histórico. E às vezes mudando várias vezes, como o caso do Hegel, que imaginou que a Revolução Francesa era o desfecho da história, depois percebeu que não, decepcionou-se, achou que era Napoleão, percebeu que não, e depois já, na velhice, um tanto quanto cético, ainda depositou a esperança de que o desfecho da história seria a Prússia, mas também não era. Mas o fato é que essa racionalidade, sutileza e a contenção mútua que marcavam a Guerra Fria não dão as caras até este momento no crescimento do confronto entre dois grandes blocos. Um confronto que não é meramente econômico, comercial, por esferas de influência, por áreas de influência, mas é um confronto que ganha cada vez mais conteúdo militar, planos militares, movimentações e exercícios militares. E já dissemos aqui há anos que tanto em Pequim quanto em Washington há uma espécie de certeza de que o confronto ocorrerá. Não sabem qual será o ponto desencadeador, o fato desencadeador, e nem quando. Teve um general americano que chegou a dizer, vai ser em 25 por causa de Taiwan, porque 25 provavelmente será o cenário ideal para a China atacar Taiwan com custos menores. Mas é apenas uma possibilidade. Não é um chute, meramente, mas obviamente não é uma certeza. E dizíamos ontem que será muito difícil manter neutralidade, tentar manter relações normais com esses dois grandes blocos na medida em que a tensão cresce. Até porque haverá pressão de ambos os lados para que os países tomem posição. Brasil, África do Sul, Índia, e é bom lembrar que os três fazem parte do BRICS, são Brasil e Índia sócios fundadores, a África do Sul entrou depois.
Mas os três tentam manter essa posição de neutralidade, até porque isso não pode depender da posição pessoal de quem está na chefia de governo na Índia, ou na chefia de governo e de Estado no Brasil e na África do Sul. E o Japão? O Japão provavelmente tem agora, hoje, sexta-feira, internamente, muitos debates, depois do que disse o primeiro-ministro Fumio Kishida, que ontem foi ao Congresso dos Estados Unidos e pediu que o Congresso dos americanos supere as suas inseguranças sobre a liderança global dos Estados Unidos. Que ele, Fumio Kishida, considera indispensável para manter a ordem mundial e enfrentar potenciais ameaças. Claro que era uma referência à China. Kishida, a exemplo do que têm feito os dirigentes da União Europeia e do Reino Unido, Kishida está reduzindo o Japão à condição de Estado vassalo, protetorado, indo a reboque dos Estados Unidos. Houve uma sessão conjunta na Câmara dos Representantes, que é o que chamamos aqui de Câmara dos Deputados, e também do Senado, né, uma reunião conjunta, em meio a essa visita oficial. E ao alertar sobre os riscos decorrentes do desenvolvimento progressivo da China em várias áreas e seu maior poderio, Kishida afirmou que o Japão, despojado do seu direito de ter um exército após sua derrota na Segunda Guerra Mundial, estava determinado a fazer mais para compartilhar a responsabilidade com o seu aliado, Estados Unidos. E ele disse: a ordem internacional na qual os Estados Unidos trabalharam durante gerações enfrenta novos desafios, desafios daqueles com valores e princípios muito diferentes dos nossos. Valores e princípios muito diferentes dos nossos. Ou seja, ele coloca o Japão no mesmo balaio do Ocidente, em termos de princípios e valores. Disse que percebeu uma corrente subjacente de dúvidas entre alguns americanos sobre qual deveria ser o seu papel no mundo. E ele, Fumio Kishida, solta uma expressão lamentável. Ele diz que compreendia o cansaço de ser o país que manteve a ordem internacional quase por si só, mas que isso deve persistir. E disse: a liderança dos Estados Unidos é indispensável. Eu imagino principalmente como os japoneses mais velhos receberam esse tipo de declaração. Porque muitos devem ter considerado humilhante que o chefe de governo do Japão tenha dito essas coisas perante congressistas dos Estados Unidos, exaltando os Estados Unidos e dizendo: eu sei que vocês devem estar cansados. Eu compreendo o cansaço de ser o país que manteve a ordem internacional quase por si só. Manteve a ordem internacional? Os Estados Unidos fizeram isso, senhor Fumio Kishida. Nenhum país derrubou mais governos, muitos dos quais eleitos, e colocou no lugar de governos eleitos ditaduras sanguinárias,
e participou ativamente da construção e do modo de operação de estados que se tornaram assassinos, torturadores. Foi isso que fizeram os Estados Unidos para manter a ordem internacional. E é bom lembrar, o Japão tem, obviamente, uma imensa tradição, uma cultura milenar, mas o Japão, além disso, construiu um sentimento nacional muito forte. Até por suas características geográficas. E pela resistência que durante séculos teve em relação a intromissões estrangeiras. O Japão, principalmente seu imperador e suas forças armadas, cometeram um gravíssimo erro, um crime no século XX. Um crime permanente. O que o Japão fez na Coreia, na China, e a aliança com o regime canalha e criminoso de Adolf Hitler. Não há dúvida. Não há dúvida. Ali não havia razão para o Japão. Não havia justificativa. E cometeu crimes atrozes mesmo antes da Segunda Guerra. Principalmente na Península Coreana, então não havia duas Coreias, né? Apenas a Península Coreana, só a Coreia, e também em partes da China, ocupada pelo Japão. Cometeu crimes atrozes. Mas o Japão perdeu a guerra. Só que há uma diferença entre a posição errada, historicamente errada e criminosa do Japão naquele instante e a decisão dos Estados Unidos de bombardear duas cidades com armas atômicas. De mandar seus bombardeiros com armas atômicas, com bombas atômicas. 6 de agosto, Hiroshima. 9 de agosto, Nagasaki. Nagasaki porque a cidade escolhida para ser alvo não foi bombardeada pelas condições do tempo, e aí houve a decisão na hora de que uma outra cidade receberia aquele ataque destruidor. E com uma bomba mais potente do que a que fora usada no dia 6 em Hiroshima. E ela foi atirada sobre Nagasaki, mas pela topografia de Nagasaki, com seus morros, etc., e algumas áreas isoladas, houve menos mortes do que em Hiroshima. As mortes que não ficaram restritas ao dia do bombardeio. A radioatividade tratou de fazer o serviço por um longo tempo. Crianças que nasceram com câncer, gente que foi perdendo a saúde rapidamente, com dores atrozes, sintomas incompreensíveis até para os médicos, e que tinham a ver com a radioatividade. Ah, mas aquilo apressou o fim da guerra. Sim, porque os Estados Unidos não queriam invadir o Japão, porque sabiam que enfrentariam uma resistência atroz e não queriam perder um número expressivo de soldados. Mas a questão moral de um ataque
a população civil. Porque quando você decide, o ataque será sobre uma cidade. Você não tem a menor ideia de quem será atingido. Não é um quartel, não é uma base militar, não é um silo de mísseis, não é nem mesmo o palácio governamental. Ali você sabe quem você está atingindo. A cidade não. A certeza é que ali há idosos, mulheres, bebês, crianças. E certamente milhares de pessoas que não têm a menor relação e a menor responsabilidade pelo que está acontecendo. Que não têm relação com as decisões de seu governo e de suas forças armadas e de seu imperador. Que não têm a menor responsabilidade sobre o que está acontecendo. Crianças, bebês, mulheres grávidas, pessoas de idade. Então, quando você toma a decisão de atacar uma cidade, neste caso duas, e não atacar, não é apenas um bombardeio que já é devastador, mas com bombas atômicas. Foram os únicos 2 ataques feitos com armas nucleares. E hoje, aquelas bombas são brinquedo perto do arsenal que as potências nucleares têm. E principalmente as superpotências como Estados Unidos e Rússia. Quando você pensa numa bomba de hidrogênio, num míssil carregando ogiva de hidrogênio, a bomba atômica é o estopim. Então, no Japão, é certo que há um debate interno. Muita gente apoia, claro, mas muita gente deve ter ficado contrariada e até envergonhada com o discurso do premier japonês no Congresso dos Estados Unidos. Principalmente com a posição subalterna assumida por Fumio Kishida. Mas há um aspecto aqui interessante. Quando a guerra termina e os Estados Unidos aí sim entram no Japão, depois da rendição, os Estados Unidos determinam o texto da nova Constituição japonesa. E o Japão, pela sua própria Constituição, porém escrita por mãos alheias, mãos da América do Norte, o Japão fica impedido de ter forças armadas. Ele pode ter forças de defesa. Mesmo assim, ao longo do tempo, ele foi equipando muito bem essas forças de defesa. Mas o Japão está, sobretudo, sob o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. Então, se a Coreia do Norte lança um míssil sobre o Japão, os Estados Unidos se comprometem a defenderem o Japão. Se comprometem com a defesa do Japão e se comprometem com a retaliação à Coreia do Norte, contra a Coreia do Norte. Mas o Fumio Kishida e outros políticos japoneses desta geração querem mais. Eles querem que o Japão passe por uma mudança constitucional e se permita ter armas nucleares. É por isso que ele disse para os congressistas: o Japão quer ajudar. O Japão sabe que vocês estão cansados. Então o Japão quer ajudar a carregar esse fardo. Se alguém perguntasse como vocês vão ajudar, ele diria
lugares comuns, platitudes. Mas a ideia é ter armas nucleares. Mas a questão nem é essa. Afinal, Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Coreia do Norte, Israel, todos têm armas nucleares. Então não seria, o Japão tem armas nucleares. Não, seria um a mais. A questão é esse alinhamento. É um país com a história do Japão abrir mão de sua independência nas relações internacionais para se posicionar conforme as coisas acontecem. Há um fato relevante, internacionalmente relevante. Um país deve ter independência e soberania para se posicionar. E não alinhar-se automaticamente, de maneira incondicional, ficar a reboque de uma superpotência que está caminhando para um confronto militar. E com vizinhos do Japão, como a Rússia, como a China, como a Coreia do Norte. O Japão não pode contentar-se com a ideia de ser uma embarcação a reboque do grande transatlântico, ou no caso, do grande porta-aviões dos Estados Unidos. A independência é fundamental. Ela não pode ser apenas uma declaração, uma autodeclaração. Ela tem de ser fundamentada no seu povo, na sua história, no seu governo, e tem de ser reafirmada dia após dia. E este será o desafio colocado para cada país daqui por diante. Danilo Gobato. Lembrando que o tema de abertura, o comentário do Cláudio Zaidan fica sempre disponível em podcast, hein? É só acessar no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Apple Podcast, pesquisar ali por Entendendo a Notícia. Você vai encontrar o conteúdo de hoje e todo o histórico, todas as colunas aqui, o tema de abertura, o comentário do Cláudio Zaidan no Bandeirantes acontece. Então, Entendendo a Notícia nos principais agregadores de podcast. A gente vai